Esse relato chegou no e-mail do canal. A pessoa pediu para não revelar o nome, mas disse que trabalha no turno da madrugada em uma loja de conveniência. Segundo ele, depois daquela noite, nunca mais conseguiu trabalhar sozinho. Tudo aconteceu numa terça-feira. Ele começou o turno às 23 horas da noite, como sempre. A loja ficava aberta 24 horas, mas durante a madrugada quase não apareciam clientes. Às vezes passava um motorista de aplicativo, um caminhoneiro ou alguém voltando de festa. Mas na maior parte do tempo, era só silêncio. A única coisa que quebrava esse silêncio era o bip da porta automática. Toda vez que alguém entrava, a porta de vidro deslizava sozinha e fazia aquele som eletrônico. Bip. Depois disso a porta abria. E naquela noite, esse som começou a acontecer quando não devia. Por volta das 3 da manhã a loja estava completamente vazia. Ele estava atrás do balcão olhando algumas coisas no celular quando ouviu o som. Bip. A porta automática abriu. Ele levantou os olhos esperando ver algum cliente entrando. Mas não tinha ninguém. A rua estava completamente vazia. Ele chegou a dar alguns passos para frente e olhar para os lados da calçada. Nada. Pensou que talvez alguém tivesse passado perto da porta e ativado o sensor. Então voltou para o balcão. Alguns minutos depois. Bip. A porta abriu de novo. Dessa vez ele olhou imediatamente. E novamente. Ninguém. O silêncio da rua parecia ainda mais pesado agora. Ele começou a sentir aquele desconforto estranho que aparece quando alguma coisa não parece certa. Mesmo assim tentou ignorar. Voltou para o celular. Mas então percebeu algo pelo reflexo do vidro da geladeira de bebidas. Alguma coisa tinha se movido no corredor das prateleiras. Um vulto. Ele virou a cabeça rápido. O corredor estava vazio. Foi até lá e olhou entre as prateleiras. Nada. Nenhuma pessoa. Nenhum cliente. Voltou para o balcão com uma sensação estranha no peito. Foi quando aconteceu de novo. Bip. A porta abriu pela terceira vez. Mas dessa vez ele não olhou imediatamente. Porque naquele momento, ele estava olhando para as câmeras de segurança no monitor atrás do balcão. E no monitor, ele viu algo. A porta estava abrindo. Mas o sensor não tinha sido ativado por uma pessoa. O que aparecia na câmera parecia uma forma escura atravessando a entrada. Não tinha rosto. Não tinha forma definida. Era como uma sombra passando pela porta. E então, essa sombra entrou na loja. O coração dele disparou. Ele levantou na hora e olhou diretamente para a porta. Mas não havia ninguém ali. O problema era que as câmeras estavam mostrando outra coisa. No monitor, aquela sombra estava andando lentamente entre as prateleiras. Como se estivesse circulando pela loja. Mas quando ele olhava diretamente para os corredores, não havia absolutamente nada. O ar dentro da loja parecia pesado. Frio. Foi então que ele ouviu um barulho. Um pacote caindo. No corredor de salgadinhos. Ele caminhou devagar até lá. Cada passo parecia ecoar no chão. Quando virou o corredor, um pacote estava no chão. Mas ele tinha certeza de que estava arrumado na prateleira minutos antes. Ele se abaixou para pegar. E foi nesse momento que sentiu algo. Como se alguém tivesse passado muito perto dele. Muito perto mesmo. Mas não havia ninguém. Quando voltou para o balcão, decidiu olhar as câmeras outra vez. E o que ele viu fez o sangue gelar. A sombra estava agora parada atrás do balcão. Exatamente no lugar onde ele estava há poucos segundos. Como se estivesse observando. Como se estivesse esperando ele sair dali. Ele desligou o monitor imediatamente. O resto do turno foi um pesadelo. Mas antes das 6 da manhã, quando o próximo funcionário chegou, aconteceu uma última coisa. Bip. A porta abriu novamente. Mas dessa vez, ela não fechou. Ficou aberta por alguns segundos.
como se alguém tivesse saído da loja, sem ser visto. No dia seguinte ele pediu para ver as gravações das câmeras. Mas quando o gerente abriu o sistema, as imagens entre 3h10 e 3h30 da madrugada simplesmente não existiam. Como se tivessem sido apagadas. Desde aquela noite ele nunca mais trabalhou sozinho na madrugada. E até hoje, sempre que passa na frente daquela loja, ele lembra de uma coisa. A câmera mostrou claramente algo entrando. Mas nenhuma câmera mostrou aquilo saindo. Se esse relato te arrepiou, já deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias sombrias. Compartilha com alguém que ama histórias assustadoras. E se alguma coisa inexplicável já aconteceu com você, não guarda isso sozinho. Me manda seu relato, o e-mail tá na descrição. Porque a próxima história pode ser a sua.